Olá, malta! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Loide. Eu e você estamos no canal Experiências. Como é que vocês estão? Por cá está tudo bem, graças a Deus. Hoje vamos inaugurar um novo quadro aqui no canal chamado Reflexão. E no primeiro episódio desse quadro, eu quero refletir convosco o seguinte, ou seja, no seguinte tema: evoluir sem perder a essência. Hoje não, né? Um dia desses eu fiquei a pensar muito nesse assunto, me veio assim de repente esse, essa expressão na cabeça e eu comecei a pensar em vários episódios que eu já vivi, né, dentro de casa e comecei a pensar hoje em dia de como é que é a relação dos pais com os filhos e entendi que esse essa frase faz muito sentido nos dias de hoje e cheguei à conclusão que muitas das vezes a relação precária que os pais hoje têm com os filhos parte muito disso, de que muitas das vezes, com medo, né, às vezes, do moderno, do novo, os nossos pais, na forma de nos educar, tentam nos limitar muito. Eu entendo e sou apologista de que sim, os pais têm que colocar limite nos filhos, né? E os filhos devem ouvir os pais, mas a reflexão hoje é mais no sentido de tipo, muitas das vezes os pais, né, por não entenderem a era ou a época em que os seus filhos nasceram, querem criar os filhos como se os filhos nascessem na era passada. Ou seja, querem que tudo seja como eles pensam, querem que tudo seja como foi no passado, na era deles, na época deles, o que acaba criando muito choque na comunicação entre pai e filhos. Então, eu acho que uma das formas de melhorar isso seria que os pais poderiam, tipo, tentar entender a era dos seus filhos, né? A época que os seus filhos nasceram, que é uma época onde há muita informação, onde tem muita tecnologia, onde tem-se facilidade de muita coisa, o que não era ou não acontecia na época deles. Primeiro, parte daí. Segundo, é tentar acompanhar essa época dos filhos, tentar se informar sobre o que acontece. Porque se entender o que acontece, vai mais ou menos ter noção de como é que hoje a, a juventude ou os adolescentes, né, os seus filhos, pensam. E mediante isso, ele vai conseguir equilibrar, tá a ver? A instrução. Talvez não vai passar a instrução de forma muito rígida, como ele foi instruído lá no passado, né? Mas vai saber equilibrar essa instrução com a época que o filho está a viver. Porque o que acontece muito aqui, tipo, muitos pais são muito rigorosos, né? Quando falo os pais, não me refiro só ao pai. Estou a falar os pais, né? O pai e a mãe, nesse caso. Porque eu acredito que a educação dos filhos tem que ser dada aos filhos em concordância, né? O casal tem que concordar. Para não haver que o pai fala aquilo, a mãe fala aquilo e depois baralha um pouquinho a cabeça da criança de entender certas coisas. Então, o que acontece às vezes é que os pais batem o martelo, batem o pé no chão e nunca querem ceder ou pelo menos olhar as coisas com o pensamento e com os óculos do agora, do hoje. Estás a ver? Batem o martelo de que não, isso tem que ser assim, na nossa época era assim e tudo mais. E você, filho, quando discordas, aí surge o problema. Que você é malandro, você não respeita os pais, você não honra. Estás a ver? Então, nisso, os pais limitam os filhos de evoluir. Estás a ver? Limitam os filhos de pensarem diferente. Porque eu acho que os pais têm que se orgulhar quando os filhos conseguem ser melhor do que eles, não igual a eles. Estás a ver? Mas que tem que superar, tem que ser melhor do que eles. E eu acho que isso daria orgulho aos pais de que não, realmente fizemos um bom trabalho na educação dos nossos filhos. Agora,
Educar batendo o martelo no chão, de que tem que ser sempre como o pai quer, isso traz muitos problemas na relação de pai e filho. Porque os pais precisam entender que o filho, quando criança, né, o pai é basicamente o cérebro do filho. O pai é que pensa pelo filho, é que decide pelo filho, é que escolhe pelo filho. E isso é legítimo, porque o filho ainda não tem noção das coisas, não tem ainda o poder da escolha formado, não tem ainda a preferência formada. Então é normal que os pais decidam por eles. Só que quando os filhos crescem, os filhos começam a ganhar esse poder, começam a ganhar preferência, começam a ter noção das coisas e entender as coisas. E nesse momento é que começa muitas das vezes o conflito entre pai e filhos, porque os pais se sentem desrespeitados, porque os filhos parece que já não ouvem, e os filhos se sentem também desrespeitados porque acham que o pai é autoritário demais na vida dele. Então, o que deveria acontecer é, primeiro, os pais têm que perceber que o mesmo filho que você outrora, quando pequeno, você era o cérebro dele, você decidia por ele, esse filho cresceu. Eu acho que essa é a dificuldade que muitos pais têm de perceber que os filhos cresceram, né? Mas também nós filhos temos que ter em mente que, independentemente da idade que nós tivermos, os nossos pais sempre serão nossos pais e eles sempre terão um nível de autoridade na nossa vida, né? Mas os pais também têm que entender que a autoridade deles na nossa vida vai diminuindo à medida que nós vamos crescer. Não é que nós vamos se tornar rebeldes, não é que nós já não vamos dar ouvido àquilo que eles falam, mas é que nem sempre aquilo que eles quererem para nós, nós vamos querer também. Nem sempre aquilo que eles acharem que é bom para nós, nós também vamos achar que é bom para nós. Então, aí, essa é uma questão do pai entender, alertar o filho, opinar, né? O que ele pensa sobre aquela situação na vida do filho, instruir que, na opinião dele, o filho deveria fazer isso e aquilo, e não impor, porque quando o filho já é adulto, já tem o poder da escolha, já entende as coisas, e o pai tenta impor, cria conflito, porque o filho se sente desrespeitado. Já sabe? O filho se sente desrespeitado, como se o pai tipo, não deixasse com que o filho crescesse, com que o filho evoluísse, com que o filho tomasse as suas próprias decisões. Isso acontece muito nas famílias angolanas, que tipo, quando o teu pai quer alguma coisa para ti, né? E você quer uma outra coisa, os teus pais simplesmente se afastam de ti. Yeah. Tem muito esse comportamento. Eu lembro que já passei por uma situação dessa quando eu estava a terminar o ensino médio. Aconteceu algo assim, parecido. Sabe? Tipo, meu pai queria que eu fizesse um certo curso no ensino superior e eu não queria fazer aquele curso. E não nos entendíamos por causa disso, porque é um curso que eu não queria trabalhar, tipo, fazer o curso de petróleo para trabalhar no alto mar. O meu pai queria que eu fizesse curso e eu não queria. Então, como eu dependia 100% do meu pai, ele me disse: se você não fizer esse curso, eu não vou pagar a tua formação. Até aí eu entendo. Se calhar era uma forma também de me intimidar, de me fazer pensar um pouquinho, né? Repensar um pouquinho, ver se eu aceito a ideia do meu pai de eu fazer aquele curso. Mas eu estava tão firme na minha decisão que eu disse que não, eu não quero fazer aquele curso. Porque eu não me vejo a trabalhar nessas plataformas de exploração de petróleo, outros por não me vejo a fazer isso. Então não quero. Eu gosto de laboratório, gosto de trabalhar no laboratório, então vou fazer um curso que tenha a ver com isso. E o curso que eu queria era engenharia química. E por não haver essa comunicação, e também muitas das vezes os pais não sabem, como é que eu vou dizer? A palavra até não é que não sabem. Muitas das vezes não conseguem aceitar muito bem que os filhos já podem fazer as suas escolhas, estás a ver? E querem continuar a impor, ao invés de opinar, querem continuar a impor. Porque é possível sim, o teu filho mais velho, você como pai, lhe influenciar com a tua opinião, lhe convencer de maneiras que ele aceite, faça da tua opinião a dele, faça da tua opinião a decisão dele. Só que muitas das vezes isso não acontece porque os pais não sabem opinar na vida de um filho adulto. Tá saber? Tipo, não, eu falei que vai ser assim, tem que ser assim. Se você decidiu fazer isso, então eu não tô lá, então não sei o quê. E isso se estende até na religião.
que quantas e quantas vezes, até na política também, eu vi um vídeo de um youtuber muito famoso no Brasil, que ele fez um estudo social, não sei se é assim que se diz, e sentou com várias pessoas na rua e ele perguntava se você teria problema de conviver com alguém que tem um pensamento político diferente do teu? E a maior parte das pessoas diziam que sim. Eu não conseguiria, tipo, conversar de forma normal com alguém que tem um posicionamento diferente do meu, né? Por exemplo, com alguém que apoia o Bolsonaro, com alguém que é de direita, com alguém que, tipo, yeah, tinha muito esse discurso. E eu acompanhei e achei tão interessante esse vídeo, porque às vezes nós estragamos a nossa amizade por coisas tão simples que na base da conversa, mas é conversa, não é atirar palavras, na base da conversa e de entender que as pessoas são diferentes e pensam diferentes e o mundo não seria o que é hoje, ou pelo menos não evoluiria tanto como evoluiu hoje. Se todos nós pensássemos iguais, se todos nós tivéssemos as mesmas escolhas, estás a ver? Porque no final das contas, nós vamos aqui discutir, não, porque eu de direita, não, porque eu de esquerda, não, porque eu não entendo como é que você apoia uma pessoa daquela e tudo mais. Mas aquelas pessoas no off são amigos, estás a ver? Yeah. Essa questão de ter partido político, não, eu sou do B, eu sou do C, não deveria ser motivo de separar a família, mas infelizmente tem pessoas que não falam com familiares porque o familiar é de direita, apoia Bolsonaro, o outro familiar é de esquerda, apoia o Lula, estás a ver? Não falam com familiar porque, por exemplo, um familiar da testemunha de Jeová e ele porque saiu daquela religião, a família já não pode falar com ele. E até tocando no ponto religioso é algo que me assusta. Me assusta e ao mesmo tempo me causa um pouquinho de revolta de como é que as famílias conseguem quebrar o laço familiar por causa de religião, porque o outro crê diferente de você, estás a ver? Porque o outro não é da mesma religião, da mesma igreja que você, e vocês entendem que como família já não podem, tipo, já não podem conviver com aquela pessoa. E o que mais me dói até é quando os próprios pais é que têm esse posicionamento. Yeah? Porque quando é um teu tio, é uma tua prima, é para pronto, é tua família, não deixa de ser. Mas quando é uma pessoa muito próxima a ti, os teus próprios pais, eu acho que isso dói muito. Yeah? Porque quando eu fiquei a pensar nisso, me fez lembrar da situação dos fariseus com Jesus, né? Tipo, ah, quando Jesus esteve cá na terra e fez durante os 3 anos, né, a sua obra, a sua missão aqui, várias vezes os fariseus se surpreendiam porque Jesus andava com pecadores, porque Jesus ficava no meio dos pecadores, porque Jesus convivia com os pecadores, estás a ver? Comia com eles, não comia com eles e os fariseus falavam, mas por que que você anda com essas pessoas, estás a ver? Porque os fariseus nas vestes de religiosos se sentiam como os mais santos, estás a ver? Que não podem andar com fulano e cicrano, que não pensam assim como eles, que não creem assim como eles, que não fazem tais práticas religiosas como eles. Consideravam aquelas pessoas como ímpios, como pagãos. Mas aquelas pessoas que eles desprezavam, Jesus estava ali, ensinava, passava a palavra para eles, de vez em quando andava no meio deles. Então os fariseus se revoltavam muito, porque, tipo, como é que você, Jesus, que fala que és filho de Deus, que até se denominas como Deus, andas com essa gente, estás a ver? Comes com ele, mas nós, que realmente somos filhos de Moisés, não andamos com essa gente, estás a ver? Esse tipo de questionamento, porque eu acredito que as pessoas têm que entender que religião é só uma questão de crença. E eu ouvi uma coisa, eu não me lembro onde eu vi, acho que é no YouTube, que alguém dizia assim, crença é algo que não se impõe. Yeah. Tipo, quando criança, é aquilo que eu falei lá atrás, quando criança, o pai é o cérebro da criança. Quando criança, você tem como pai, você pode destruir o teu filho. Teu filho vai na mesma igreja que você frequenta, você vai passar os mesmos conhecimentos bíblicos que você tem nos teus filhos e tudo mais. Mas só que você, pai, tem que estar preparado que quando teus filhos crescerem,
Tem coisas que eles aceitavam com facilidade quando eram crianças, porque não poderiam pensar por si. E quando crescerem, eles vão começar a questionar. E muitas das coisas que você ensinou para ele, que a igreja ensinou para ele, não vai fazer sentido. E é normal que o filho coloque aquilo de lado, acha que aquilo não precisa fazer parte da vida dele. Então você, como pai, não pode se afastar do teu filho, deixar de falar com teu filho só porque ele crê diferente do que você. Porque até então a incredulidade não é transmissível. Porque eu fico a pensar assim, esse tipo de comportamento que só por eu crer diferente de você, significa que você já, tipo, você me afasta, me coloca de lado. Para mim é como se você tivesse a dizer que a minha incredulidade, porque nesse caso eu não creio como você vai me considerar como incrédulo, como pagão. É como se a minha incredulidade, se você andar comigo, né, se você tiver uma relação normal comigo, vai se transmitir para ti. Não. Assim como nós não conseguimos transmitir a nossa salvação para o outro, ou seja, através da nossa salvação, né, o outro também vai ser salvo. Porque ninguém vai ser salvo de boleia na salvação do outro. É algo que a pessoa em si tem que decidir. Então, também não deveria haver esse tipo de atitude. Porque se assim fosse, eu acho que Jesus daria o maior exemplo, né, de não dizer que veio pelos doentes, não pelos sãos. Não deveria andar no meio dos pecadores que ele andou, não deveria ensinar. A multidão, por exemplo, que Jesus alimentou, que Jesus pregou, não eram salvos, eram pessoas pecadoras. Se fosse proibido pela própria Bíblia, Jesus não seria o primeiro a dar esse exemplo. Não deveria andar no meio daquela gente. Não deveria instruir aquela gente. Tá a ver? Então, se nós nem estamos quase nos pés de santidade de Jesus, não somos tão santos quanto Jesus é, por que temos esse comportamento? Por que temos que achar que as pessoas que não creem como nós, sei lá, não há necessidade de se juntar com ele? Uma coisa é você não ser amigo daquela pessoa, tudo bem. Agora, uma pessoa próxima a ti, você limitar a convivência porque aquela pessoa crê diferente de ti. Isso é algo que na minha cabeça não entra, é algo que eu não consigo entender. Não consigo entender porque e hoje nós vemos que isso é muito frequente dentro das religiões evangélicas, dentro das igrejas evangélicas. E quando há esse comportamento, eu chego à conclusão de que não há diferença entre os evangélicos, né, que têm esse tipo de comportamento, e os muçulmanos, né? Porque muitos dos muçulmanos pensam como: se você não é por nós, você é contra nós. Estás a ver? E não deveria ser assim, estás a ver? Se eu não sou muçulmana, não significa que eu sou contra o muçulmanismo. Não sou contra o islamismo, nesse caso. Não sou. Simplesmente não me identifico com aquela religião. E está tudo bem. Assim como você que não é evangélico, não é pentecostal, não é testemunha de Jeová, não é da IESA, não é, sei lá, outras igrejas que existem por aí. Está tudo bem, nós não somos inimigos. Nós só cremos diferente, só pensamos diferente e está tudo bem. Porque no final das contas, todos nós estamos a dizer que estamos a fazer para Deus, certo? É aquilo que Paulo falou. Você que come, se estás a fazer para Deus, faça. Você que não come, se estás a fazer para Deus, faça. Estás a ver? Não adianta estarmos em intrigas, querer discutir ou tipo competir quem é que está certo. Não, porque no final das coisas, no juízo final, teremos muitas surpresas. Teremos muitas surpresas. Então, nós não somos inimigos. Eu não sou teu inimigo porque eu creio de outra forma. Não. Você não é meu inimigo porque você crê de outra forma. Não. Só são visões de mundo que nós temos. Só são formas de crer diferentes que nós temos. E está tudo bem. Porque se você acredita que estás totalmente firme de que aquilo que você acredita é a verdade e é a única verdade, se firma naquilo. Porque se você tiver a evitar convivência comigo porque eu não creio como você, estás a pecar. É como se você se sentisse que não, eu sou o mais santo e não posso coabitar, conviver com tal coisa. Quando Jesus nem se comportou de tal forma. Então, se você acredita piamente que não, o caminho que eu estou está certo, continua firme nesse caminho, continua sendo exemplo, continua buscando, continua a fazer as coisas para Deus.
E amanhã, no juízo final, vamos ver. Eu também, se acho que estou no caminho certo, estou a fazer como acredito que a verdade é essa, também vou continuar a fazer minhas cenas e seguir. E vamos conviver normal. Porque às vezes eu fico a pensar, Blê, se nós todos temos que crer da mesma forma, então por que que há muitas igrejas? Por que que há vários tipos de doutrinas? E todos dizem que estão a seguir a Bíblia. Tá a ver? Eu não consigo entender por que que há várias igrejas, por que que há várias doutrinas, por que que todo mundo diz que está certo, mas nunca conseguimos conviver. Eu acho que o que nós temos que aprender é conviver na diferença. Aceitar que os outros pensam diferente de nós, que os outros podem crer diferente de nós. E não tem problema nenhum. Desde que a forma que aquela pessoa pensa, crê, não ameaça a minha vida, então está tudo bem. Porque o mundo não seria o que é hoje se todos nós pensássemos iguais. Não existe. Nem pessoas que são gêmeos da mesma placenta não podem ser 100% parecidos, mas eles nunca vão pensar igual. Não tem como, não existe. Porque cada ser humano é um ser humano. Por isso é que dizem que existem situações em que alguns conseguem de cabeça erguida passar e vencer, e tem pessoas que não conseguem ultrapassar aquela situação. Tá a ver? Por quê? Por causa da visão de mundo, por causa da forma como as pessoas pensam, como as pessoas lidam com as coisas. E é normal. O anormal seria se todos nós pensássemos iguais. O anormal seria se todo mundo tivesse concordância em uma única crença. Isso é que seria o anormal, eu acho. Agora, simplesmente discordarmos em uma outra coisa não nos faz inimigo. Não nos impede, eu acho que, ou pelo menos não deveria nos impedir de convivermos normal. De convivermos sem conflito, sem, sei lá. Yeah. Esse é um assunto longo que me entristece muito. Yeah, me entristece muito e, enfim, vou parar por aqui, pessoal. Vocês deixam aí nos comentários o que, que vocês acham, o que, que vocês pensam sobre esse assunto, que a gente poderia muito bem evoluir sem perdermos a essência. Yeah, a gente poderia muito bem crescer, se desenvolver na vida sem perder a essência. Conviver com pessoas que são diferentes, que pensam diferente de nós, creem diferente de nós, mas sem a gente perder a nossa própria essência. Eu acho que isso é possível. E se pensássemos assim, aceitarmos só que o outro é livre de ter escolhas, decisões e pensar diferente de nós, eu acho que já estaria de bom tamanho. Então, é isso, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham entendido o meu ponto de vista e deixam nos comentários o vosso ponto de vista sobre esse assunto. Acá pra cá.